Olá pessoal, aqui quem fala é Vitor Capelari. Nesse programa, eu conversei com Luciana Mohallen, jornalista e ativista, e Raíssa Adriele, bióloga e ativista. Como sempre, tem material complementar na descrição. Espero que gostem. E por favor, curtam e se inscrevam no canal para dar aquela força. Estamos gravando. Primeiro, eu gostaria muito de agradecer tanto a Luciana quanto a Adri por terem topado participar disso comigo. É um projeto que está começando agora e eu fico muito feliz de ter as duas aqui nesse nosso primeiro episódio. Eu agradeço o convite, Vitor. É prazer em conhecê-la, Raíssa, e eu espero que seja bastante produtiva a nossa conversa e que que agregue conhecimentos, né, para todos nós. Sim, é um prazer conhecer você. Obrigada, Vitor, também pelo convite. Eu estou muito animada e seja uma troca de informação muito legal. Para a gente poder iniciar esse debate, então, essa conversa, a gente tem que concordar que todo animal, quem teve cachorro, gato, algum animal em casa, sabe como é que é essa relação, essa proximidade, e todo ser humano é capaz de ficar revoltado ao ver um animal sentindo maltrato, porque a gente não é impossível alguém se conformar vendo um cachorro sendo agredido ou um animal sendo maltratado. Então eu queria começar, Luciano, eu sei que você já colheu alguns animais, sei um pouco já da sua trajetória, mas eu queria que você falasse um pouco mais, até para mim, e depois eu até ouvindo esse programa, qual que é a sua experiência com os animais, como é que você tipo, se iniciou nessa área, a partir que você começou a cuidar dos animais, enfim. Fale um pouco sobre si, nesse momento, sobre essa parte da sua vida. Tá certo. Bom, você já conhece, eu sou jornalista, eu tenho 43 anos e desde que eu me conheço por gente, eu convivo com animais. A minha mãe gosta de animais, a minha avó tinha uma casa de vó que era recheada de gato e cachorro para tudo que é lado, então desde pequena estou sempre eu com as fotos, né, de criança, a gente vai vendo as lembranças e aí tá sempre lá um cachorrinho, um bezerrinho, tá sempre grudada em gato, cachorro, passarinho, tudo que tem estava lá desde de criança. E aí essa questão de atuar pela causa animal, né, que a gente fala, já veio, acho que desde essa época, porque eu sempre tive animais resgatados. Para dizer que eu nunca comprei um animal, eu quando ainda não tinha despertado formalmente para a causa da proteção animal, eu comprei um cachorro da raça Beagle há 20 anos. E foi o grande amor da minha vida. Mas depois a gente vai entendendo, né? Como é que funcionam as coisas. Vieram as redes sociais, né? A internet começou a despontar de uma maneira mais forte nesse período. E a partir do momento que você vai abrir, quem gosta vai atrás de informação. E foi isso que aconteceu comigo. Então, com a informação chegando, a gente vai despertando novos olhares, vai nos criando um certo desconforto a partir do momento que, quanto mais informação você tem a respeito disso, mais você fica chateado, deprimido, mas eu diria que é uma questão de vocação. Se alguém me perguntar, mas você pode escolher entre socorrer um animal ou não. E é simplesmente uma coisa que, na verdade, não é uma escolha, né? Quem me dera que eu pudesse dizer não, mas é praticamente impossível voltar para casa e deixar um animal atropelado na rua. Isso não faz o menor sentido para mim. Assim como não faria o menor sentido deixar uma pessoa jogada na rua precisando de ajuda. Então, a causa animal ela tem disso, ela não traz nenhum tipo de... A proteção animal, ela não traz nenhum tipo de prazer, na verdade. Eu gostaria muito de ter o meu único cachorrinho dentro de casa e criá-lo como filho único. Eu amo todos os meus animais, quero deixar claro, mas acontece que a gente sabe que que vieram de muito sofrimento e que a gente tem que se dividir muito para poder
dar atenção a todos e cuidar de todos, porque você imagina, se um animal só já dá trabalho, imagina uma certa quantidade. Hoje em dia, eu e minha família temos cerca de 60 animais. Tenho uma parte em casa comigo na cidade e outra está no sítio. A grande parte está no sítio. E é uma torneira que não fecha. E esse é o grande problema. Mas estamos aí. A gente não pode parar. Na verdade, não existe essa opção. Eu gostaria muito de ter essa opção de parar e eu não tenho. Eu não sei como é que é a Raíssa, né? Eu gostaria de saber dela também como que ela vivencia tudo isso. Então, eu também, eu parto desse pressuposto de que não a organização, né, da vida animal. Tenho um histórico parecido, desde criança eu sempre tive animais domésticos, sempre tive um amor enorme por eles, não é à toa que hoje eu estudo biologia, né, porque eu sempre tive esse contato, e uma coisa que eu concordo com você, de que não tem como você deixar um animal machucado, por exemplo, na rua. Gente, eu fico pensando assim, como que alguém consegue, sabe? Porque eu olho assim, eu escuto falar, eu já começo a me tremer, eu já fico triste. Eu quero parabenizar o trabalho, eu acho extremamente importante, né? Nós uma sociedade que banaliza muito os animais, que tratam eles como objeto, como, filhotinho é muito bonitinho, mas depois dá um trabalho mais, né? E é muito legal ver pessoas como você fazendo esse trabalho de resgate, de cuidar, né? De amar realmente esses animais. Então, parabéns. Não, imagina, na verdade, agora eu estou numa outra fase de atuar de maneira mais estratégica, tentar sair do operacional. E você falou uma coisa importante também, que é passar e ficar, se tremer toda, né? Ficar nervosa de ver um animal e ficar triste. A vida de uma pessoa como eu, e eu conheço vários, tem uma rede de proteção muito grande aqui em Itajubá, Minas Gerais. A vida de todos os protetores principalmente no interior, na zona rural também tem muito, viver de coração partido. É uma tristeza sem fim. Eu vivo de coração partido, eu digo isso para as pessoas e é uma questão muito complicada mesmo de lidar. Eu gostaria de realmente não ter que passar por isso. Mas, Luciana, até para a gente ter alguma base para poder iniciar, eu peguei uma pesquisa que foi Sim. realizada no final do ano passado, e os dados são, tipo, quando eu vi, eu fiquei até meio surpreso. Que, de acordo com essa pesquisa, que depois eu vou colocar na descrição, 92% das pessoas entrevistadas já viram algum animal passando fome, sede ou sofrendo algum tipo de agressão. 31% doaram alimentos e 17% fizeram uma denúncia. Eu achei esses números, tipo, tanta gente assim viu alguma coisa acontecendo e tão poucos assim. Isso inclui tanto um animal sendo abandonado, um animal de rua se apanhando, ou enfim, e poucas pessoas tomam alguma atitude. Aí eu tava pensando, na cultura brasileira, nossa, a gente tem muito disso de briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, ou isso de não querer se intrometer. Você acha que é um pouco disso, da gente não querer assumir o problema, pegar o problema? Porque muita gente pensa que seria um problema pegar um cachorro ou cuidar de animal. Você acha que é isso, que a gente não quer assumir essa responsabilidade? Por que a gente não interage fazendo uma denúncia, ou mesmo doando uma ração? Eu vou te dar um outro dado para a gente ter um comparativo. O faturamento da indústria PET, né, no Brasil, em 2019, foi de 22,3 bilhões. É o quarto lugar. O Brasil ocupa a quarta colocação em termos mundiais, no mercado mundial de indústria PET. Então, há uma certa discrepância entre nós gostar, se a indústria PET é a quarta colocada, né, em termos mundiais, mas se nós gostamos tanto dos nossos pets em casa, por que a gente não dá uma atenção especial aos pets que estão abandonados ou que estão sofrendo maus tratos? Qual que é a diferença disso, né? Então, aquela boa e velha desigualdade social que a gente conhece em termos humanos, não é?
eu estou na minha casa, eu estou confortável, e você passa por uma pessoa em situação de rua e você acha que não pode fazer nada e deixa passar batido, ou uma criança na rua, né, às vezes em situação difícil, e você não toma aquela dor para si, porque a responsabilidade é muito grande, né? Ter que arcar com isso daí, a responsabilidade é muito grande. A mesma coisa se transfere para os animais. O meu cachorrinho de raça, o meu bonitinho, o meu Luluzinho que está em casa, está bonitinho, eu cuido dele, eu amo ele e eu estou alimentando essa indústria bilionária brasileira. Mas eu passo reto por aquele vira-latinha que tá jogadinho, magrelo, com as costelas aparecendo na rua. É algo a ser pensado, né? O porquê da gente não olhar com o mesmo olhar, porque cachorro é cachorro. Eu não vejo diferença nenhuma, eu sou simplesmente apaixonada pelos meus vira-latas. A minha vida é viver em volta de vira-lata. Eu tenho de raça e eles foram também abandonados, né? Diga-se de passagem, não tem nenhum cachorro comprado. Hoje, atualmente, né, tive um único, como eu disse. E quando as pessoas passam por esses animais na rua, eu acho que tem muito disso, são seres invisíveis também, assim como eu havia dito, como as pessoas em situação de rua acabam se tornando marginalizadas, invisíveis, os animais também. Então, alguma parte dessas pessoas fica compadecida, né, tem empatia, e acaba atuando de alguma maneira. Mas eu acho que uma grande parte ainda passa meio batido e ainda nos julga. Ainda tem muito disso, né? De julgar, mas você está levando o cachorro para casa, mas por que você está fazendo isso? Então é uma situação. Ser humano, né? Quando a gente fala de ser humano, a gente espera tudo. Sim, porque adotar o filhotinho é mais fácil, é mais bonitinho, né? Tanto que tem muita gente que adota o cachorro e não pensa depois nos gastos, no tempo que vai ter que dedicar a ele, que vai ter que levar para passear, que o animal vai crescer. Exato. Só pensa em pegar o filhotinho para tirar foto no E acha que Instagram, vai que vai ser ficar. bonitinho. Exatamente. Tem muito do status social relacionado à questão de raças. Tem muito disso. Quando você tem uma raça, quando você pagou 5 mil reais num cachorrinho de raça, aquilo eleva o seu status social. As pessoas entendem dessa maneira. E aí eu simplesmente, quando eu vejo isso direto, isso acontece direto, de pessoas próximas a mim, inclusive, e eu realmente acho lamentável. Mas eu acho que é um despertar de cada um, né? A minha missão aqui é tentar levar essa consciência, né? Ser uma ativista. Mas depende muito do esforço de cada um. Você falou aí de adotar o cachorrinho, nós tivemos um episódio recente que foi com a atriz Cláudia Ohana. Ela adotou 2 filhotes de uma ONG, são irmãos, os cães cresceram e destruíram a casa dela. E aí ela devolveu os animais, então assim, houve o maior rebuliço, e tá todo mundo... Nossa, olha, virou uma polêmica sem tamanho, não sei nem que pé que tá a história, parece que tem um vídeo dela no Instagram. Você falou sobre a questão do ativismo, de tudo isso, e eu queria puxar um pouco para esse lado, até para entender, porque eu já vi algumas, não sei se é uma ação da prefeitura, ou se existe alguma coisa em nível estadual ou nacional, eu já vi alguns carrinhos de castração para tentar diminuir a população de cachorro de rua, porque afinal os animais são abandonados, eles ficam na rua e eles se multiplicam, afinal, porque é uma questão biológica. Multiplicam demais. Quando o animal procria, se reproduz demais, a gente fala muito de coelho. Eu acho que cães e gatos na rua, a gente fica chocado também, né? Parece que gera milhões, em torno de 10 anos, um único casal pode gerar milhões de descendentes. É certo que boa parte desses milhões aí acabam não sobrevivendo nem ao primeiro mês, ao primeiro ano. São números assustadores. E todos esses animais estão abertos a tipo violento, sofrer algum tipo de agressão, e eu pesquisei para saber sobre a lei. A lei mais recente que eu achei falando, tipo, acho que é atualmente vigente é ótimo pleonasmo, falando sobre os animais, diz que para você, se você for pego agredindo um animal, a punição seria de 3 meses a 1 ano de cadeia, ou pode também ter aquele negócio que às vezes é réu, nunca foi preso antes, pode ser convertido em uma multa, enfim. É toda aquela questão que a gente puxaria mais para o direito. Eu sei que, não sei se você já tem alguma atuação na parte do lobby, de leis, que tem muita gente que faz esse ativismo pelos animais. Você vê alguma coisa crescendo nesse sentido, mais severa, vamos dizer assim, para tentar coibir? É óbvio que só na canetada não vai resolver, mas você acha que
Existe algum processo em andamento? Olha, houve um caso, a Constituição brasileira trata o animal como coisa, como objeto. E já houve alguns casos em que juízes definiram que o animal ele tinha direito, uma coisa assim meio que inédita. Então, eu acho que toda mudança, né, a gente está passando por uma grande transição, a gente pretende chegar lá na frente com mais respeito, não somente aos animais, ao próprio ser humano, às pessoas, ao meio ambiente. Essa transição ela é muito lenta, ela é longa, ela é dolorosa, mas a gente, a cada passo mínimo que seja dado, que foi o caso desse juiz, que entendeu que o animal não era coisa, que ele era um ser que tinha direitos, direito a bem-estar, né? Foi dito lá na sentença, tudo. Eu acho que tudo isso tem que ser comemorado, sim. Tem um portal que se chama ANDA, anda.org, Agência de Notícias de Direitos dos Animais ou de Defesa dos Animais. Mas é uma agência de notícias que traz muito dessas notícias de evolução, né, nossa como sociedade. Traz muita denúncia também, traz vários casos muito tristes, chocantes. Eu acho que está havendo, sim, um caminhar, um despertar para a proteção animal. Depois, então, eu vou estar... A gente está falando muita coisa aqui, eu vou estar pegando as referências, também vou pegar o portal, vai estar tudo na descrição. Então, se você que está ouvindo, pode dar uma olhada aí, se quiser saber mais. Mas foi interessante o que você falou, Luciana, até sobre a questão de, na Constituição, um animal ser visto como uma coisa. Porque é algo que a gente está vendo, pelo menos, o animal ser visto. Quando você vê um cachorro sendo agredido, um companheiro, que devia ser o companheiro do homem ser agredido, você tá vendo ele virar quase um subindivíduo. Porque ele, tipo, ele recebe agressão, ele come os restos, então você vê, tipo, essa relação entre o ser humano e o animal. E aí eu conheço a Adri, e eu sei que ela é mais ligada aos animais, podemos dizer, exóticos, silvestres, assim, que a Adri na biologia. Ela pode depois voltar aqui pra gente conversar sobre. Eu sei que ela quer ser paleontóloga, então a gente pode conversar depois mais sobre isso. Mas hoje eu queria falar sobre aquele, como diz o poeta, o dia mais tranquilo no Brasil sempre foi o ontem, e a gente pode já ter esquecido, mas a gente teve algum tempo atrás aquela questão das cobras que foram encontradas, e eu queria puxar agora, como a gente está fazendo aqui um geral sobre vários tópicos, puxar um pouco para o direito do animal mais silvestre. Deri, você pode dar um repasse para quem não lembra do que aconteceu? Qual que foi aquele negócio do tráfico de cobras? Como que foi o desenrolar? Eu sei que você estava acompanhando. Pode comentar com a gente? Sim, isso sim. Então, lá no Distrito Federal, um rapaz foi parar no hospital porque ele tinha sido picado por uma cobra. E ninguém sabia que cobra era essa, até encontrar uma caixa perto de um shopping com uma cobra naja. E aí, para quem não sabe, né, a naja ela não é brasileira, naturalmente falando, né? Ela é mais lá para o lado da Ásia e África. Então, começou-se todo de como essa cobra chegou no Brasil, né? Então, cobra que é de outro continente chegar aqui e não ser notada, começou-se a falar do tráfico, né, de animais e como ela conseguiu chegar aqui. A partir disso tudo, esse rapaz, né, teve um problema bem sério porque o soro não tinha, já que ela não é daqui, não faz sentido ter um soro de uma cobra tão específica, e tiveram que trazer dos Estados Unidos. Ele acabou ficando bem e abriu-se, né, os inquéritos de entender como que essa cobra aqui. No final de tudo isso, ainda está, né, em discussão, a justiça ainda está em cima disso, mas basicamente viram meio que um aras, né, um sítio onde tinham várias cobras, dezenas de cobras, todas em situação bem calamitosa, magras, machucadas, foram levadas para o zoológico de Brasília. Elas não têm como ter vindo de outra forma, de uma forma formal. O IBAMA jamais autorizaria isso, a não ser para fins de pesquisa, e ele era um estudante de medicina veterinária, né, então tinha esse aval científico para trazer esse tipo de cobra. Acabaram depois também sabendo que um amigo dele tinha um tanque com um tubarão. Então, assim, foi uma discussão, né, está sendo uma discussão muito, muito grande em cima do tráfico. Atualmente, faz poucos dias, viram que tinha alguém do IBAMA dando essas licenças ele poder trazer,
essa pessoa ela já foi afastada, mas a gente não sabe como que isso vai ficar mais tarde. Foi basicamente isso que aconteceu. E aí a gente tem basicamente essa transformação do animal em um objeto, né? Para ser vendido, você tirar lá do habitat dele e trazer para cá. A gente tem, por exemplo, cobra virando cinto. A cobra não escolheu virar um cinto. Os animais não escolhem lutar as nossas guerras. Tipo, a gente usar cavalo e cachorro nas batalhas. O animal não escolhe isso, mas a gente acaba usando. Eu lembro que a gente teve uma. Eu estava conversando com a Adri sobre isso antes, sobre como as próprias cobras do Butantan, quando a gente faz a pesquisa, a sensação não é legal para elas ter o veneno extraído, né? Você pode comentar um pouco sobre isso? Porque tem as cobras que são usadas para pesquisa. Como que é a vida dessa cobra de pesquisa? Eu queria, antes da Raíssa entrar nessa questão da pesquisa, eu queria pontuar algo que é extremamente importante quando a gente fala da causa animal. A causa animal, ela se divide. Existe a proteção de pets, que são os nossos cãezinhos, cachorrinhos, esses animais domesticados que estão mais próximos da gente. Existe uma causa animal maior, mais radical e mais ativista ainda, que acaba culminando no veganismo. Eu fui aprender bastante a respeito, aprendi o bastante para poder ficar desnorteada, foi exatamente isso. A partir de um filósofo australiano, ele atualmente mora nos Estados Unidos, ele se chama Peter Singer, ele é o pai do veganismo, escreveu um livro que se chama Libertação Animal. Como você, Vitor, acabou de falar em exploração, Peter Singer, ele separa a exploração animal em duas grandes vertentes. A ciência e indústria farmacêutica, de um lado, e a alimentação, de outro. Eu sei que eu li até metade do livro, que foi a questão da ciência, como a ciência utiliza os animais. E eu tinha pesadelos. Comecei a adentrar a questão da alimentação, da nossa exploração dos animais para a nossa alimentação, e aí eu falei, eu não aguento, eu simplesmente parei, eu falei, eu não aguento, eu já sei aqui o suficiente, que é o que o meu emocional consegue assimilar. Se você vai ler esse livro, você tem que ir muito preparado. Eu acho que eu meio que caí de paraquedas, né? Eu estava numa tentativa de me tornar vegana e eu realmente não estava preparada e foi um processo longo e até hoje eu lembro de algumas partes do livro que eu preferiria ter esquecido. Então é isso, é importante pontuar isso daí. E uma causa, na verdade, né, o veganismo, né, que tem essa questão de proteger todos os animais, né, de explorá-los o mínimo possível, é o ideal. Eu vou ser sincera, é o ideal. Quem sabe um dia nessa transição toda, que eu digo que é muito dolorosa, a gente consiga chegar, mas eu acho que isso é coisa para séculos à frente. Mas a gente não pode desmerecer a causa dos animais, dos pets, que são os nossos cães, os nossos gatos, os coelhinhos que estão próximos da gente. Então, o radicalismo de algumas correntes do veganismo, elas discriminam completamente a proteção animal de pets, que é onde eu mais atuo. Porque eu não sou vegana, eu não sou vegetariana. Eu evito muitíssimo, eu sou reducionista. Eu evito muitíssimo, eu não me sinto bem ao comer carne, mas às vezes acaba tornando-se inevitável. Mas é um caminho que aos poucos eu pretendo chegar lá, ser pelo menos vegetariana. E há essa discriminação, esse preconceito com quem só luta pelos cachorrinhos. Mas é o que eu disse, eu acho que é tudo uma questão muito do despertar de cada um, de cada comunidade, de cada sociedade. Aos poucos a gente pode talvez chegar lá. Agora a Raíssa pode falar realmente de como é que é a questão da ciência, como é que a ciência lida com os animais. Sim, é muito importante essa sua fala mesmo. Acho que é despertar, né? Tem gente que luta por uma causa, tem gente que luta por outra, mas de forma nenhuma a gente pode invalidar, porque todas as causas são importantes, não tem uma hierarquia de causa de animais silvestres é mais importante do que causa de animais domésticos. Nós temos ativistas aí para lutar por todo mundo, todos os bichinhos, se eles estão dentro de casa ou estão numa floresta. Então, com relação à ciência, é importante antes que animal silvestre é todo aquele animal que ele é tirado da natureza. Então, sendo uma cobra que está lá no Butantã, sendo um pássaro que está dentro da sua casa, sendo, enfim, qualquer tipo de animal, um macaquinho que você acha que é bonitinho e põe ele numa coleira, né, como o latino tinha, apesar de ser um animal legalizado, é um animal silvestre, assim. Dentro da ciência,
nós utilizamos alguns animais, que são as cobaias, para fazer testes, porque na ética nós não consideramos fazer testes em seres humanos ainda. São meios biológicos parecidos, né? Por exemplo, os ratos, por exemplo, têm um sistema imunológico do humano, então eles acabam preferindo fazer testes em animais do que testes em humanos. Esses animais eles vão dar uma resposta parecida com uma resposta que seria dada em humano. Peles de alguns animais que são utilizados em laboratórios são parecidas com a do humano. Esse sistema imunológico é parecido com o de humano, então eles optam por fazer isso, até porque alguns animais têm um sistema reprodutor muito rápido. Então é muito mais fácil você reproduzir vários ratos, fazer os testes com eles, por exemplo, reproduzir humanos e usá-los para teste, né? Tipo, a ética humana ela quebra, né, essa diferença. Então, basicamente, esses animais eles são criados em cativeiro, eles são reproduzidos em cativeiro, né? Não é qualquer animal que você pega de uma floresta e põe dentro de um laboratório. Tem todo um cuidado. Tem um chamado biotério, que é o espaço onde tem essa reprodução de animais, tem esse cuidado de animais. Então, da ética animal, eles exigem que esses animais, né, nessa vida pequena que não dentro da ciência, eles sejam bem cuidados. Tem todo um protocolo também científico de cuidado desses animais, de alimentação, de lugar que ele tem que viver, até a forma como ele vai ser eutanasiado também, são protocolos específicos para evitar o máximo que pode desse animal sofrer qualquer dor. Então, geralmente, né, eles são eutanasiados com medicamentos, anestesiados antes, caso sejam ações, enfim, tem todo um tentar processo. tentar ter o melhor tratamento ético possível, Exatamente. né? Tá falando aí dos animais, eu não sei se vocês se lembram do caso do Instituto Royal, em São Roque. Sim, e lembro. os ativistas entraram, e aí foram os ativistas da proteção animal, que é onde eu mais atuo, de cães, a proteção pet. Sim. Por quê? Utilizam os cães da raça Beagle, eles por serem, a genética deles os torna muito parecidos entre si, então eu acho que é uma facilidade em utilizá-los na ciência por conta disso, a mesma coisa com os ratinhos, e eles são dóceis. Então os ativistas enlouqueceram, invadiram o Instituto Royal e libertaram centenas lá de Beagles, que eram utilizados para testes. E aí a gente fala de testes para a indústria não somente farmacêutica, como a indústria de materiais de limpeza e de cosméticos, não é? Animais como cãezinhos e ratinhos bonitinhos também são utilizados para nós, mulheres, pintarmos o nosso cabelo ou passarmos um batom. É isso que eu estou dizendo, quanto mais informação a gente vai tendo, mais difícil fica lidar com a situação toda. Agora, recentemente, parece que uma fazenda de minks, aquele animalzinho que é bem peludinho para fazer casaco de pele, eu vou ser sincero, eu nem sabia que ainda existe fazenda para criação de animais para serem abatidos, para se fazerem casacos de pele. E aí surgiu o extermínio dos minks porque eles contraíram coronavírus. E aí foi aquele auê, todo mundo lá revoltado e tal, mas a pessoa não se situa que o cachorrinho da raça Beagle também, que está dentro de um instituto, que ele está sendo utilizado para fazer testes, é daquele detergente que ela comprou, é para ela usar aquele detergente que ela tem em casa e que ela não abre mão daquele bom detergente para lavar a louça. Ou então para ela passar máscara nos cílios, vaidade, né, da mulher. A questão é muito, muito, muito ampla. E um programa só que o Vitor gostaria de fazer aqui, eu acho que a gente só consegue dar uma geralzona, né? E você falou dos minks, e aí eu quero trazer outro dado, que eles também são utilizados para fazer cílio postiço, né? Então... Nossa, pois é. Só piora. Só piora. Só piora. A gente ficava um pouquinho mais em contra, né? Então é justamente isso que você falou, né? Os animais, eles são usados para
todos os meios, de todos os tipos de testes possíveis. Coisas que você acha que nem tem como, eles dão um jeito de fazer testes em animais. E é justamente por essa facilidade, né, de parecer com a pele humana. Então, para você testar um detergente, se testar se esse detergente não vai dar alergia nas mãos das pessoas, vão estar com os animais, tipo, e muitas vezes de uma forma sem anestesia, realmente saber como que o animal vai se comportar no pior tipo de teste, né? Então, assim, hoje em dia, na ciência, tem testes que você consegue fazer sem animais, mas muitas empresas não abrem mão disso. Não abrem mão. Por exemplo, teste de cosméticos. Tem como você fazer testes de ação de substâncias químicas sem necessariamente pegar um animal, raspar o pelo ou diretamente na pele, sabe? Você pode, por exemplo, em pequenas quantidades, botar no próprio braço de alguém e ver se vai dar ação alérgica, né? Eu tive a oportunidade de entrevistar um cientista brasileiro que ganhou um prêmio na Europa, o Robert Barkinski. Olha, eu posso estar falando o nome dele errado. Eu lembro que tenho ele até no Facebook, o Robert Barkinski. Ele é gaúcho e ele foi premiado. Ele é vegano, totalmente vegano, ativista da causa. Qual que é a tese dele? Pela elaboração de protocolos em que não se necessitem mais utilizar animais em laboratório para certos testes. E aí eu fui conversando com ele, ele foi me dizendo coisas incríveis, como, por exemplo, a pele artificial, órgãos artificiais sendo produzidos a partir de células-tronco. Então, você não precisa utilizar um ratinho ou um cachorro para poder verificar o tratamento para um rim, por exemplo. Os cientistas conseguem já desenvolver pequenos rins humanos, in vitro, dentro de laboratório. Olha onde é que a ciência também nos leva, né? Isso é importante. Então, esse cara, ele é simplesmente sensacional. Eu adorei conversar com ele. Ele é um grande ativista da causa e ele se especializa em encontrar meios para diminuir o sofrimento de animais em laboratório. Aí é importante trazer, eu não sei agora, a Luciana falou sobre o Peter Singer, eu não sei se foi ele, se foi esse filósofo que trouxe esse conceito, que a gente tem que, eu gosto muito desses debates sobre questão de ética, moral, e ele tinha a medida da sofrência, ou seja, que é do sofrimento. Para você determinar se uma coisa é antiética ou não, porque afinal, se a gente pegar moral e vários conceitos, são criações culturais do certo e errado. Ele determinava o ético como aquilo que vai determinar o menor sofrimento possível, seja com outro ser humano ou até mesmo com outro animal. E nesse caso, é importante a gente pensar, essa aqui é a minha opinião entrando, vou utilizar isso para passar a minha opinião, que, por exemplo, você pode ter um teste que você poderia estar fazendo numa pele falsa, mas está fazendo no animal. Você tem um teste que é tipo, esse teste é para conseguir uma cura para uma doença. Então eu só choquei, porque tipo, você pode estar trazendo um tipo de sofrimento pequeno para o animal, mas vai curar várias vidas. Então, tecnicamente, a tendência do sofrimento seria, vamos assim, justificado. Não certo, mas justificado. Só que agora, você está fazendo um teste para determinar um produto de estética, que não vai salvar a vida de ninguém, vai só servir para dar embasamento a um padrão cultural de beleza que foi criado. Tipo, a mulher tem que ter cílios grandes, ou que, Sim. sei lá, tem que ter a pele de tal jeito, ou homem também, que tem muito homem com agora questão de estética. Eu sou meio largado na vida, mas tem muita gente aí com noção de estética. E eu acho que isso seria errado, porque você estaria causando um sofrimento para o animal sem tipo, uma justificativa, sem uma necessidade para aquele sofrimento. Não sei se vocês concordam com isso. Concordo. O Peter Singer, eu não sei se essa frase que você falou foi dele, mas me remete muito ao que eu li no livro. Ele chega à conclusão da primeira parte, né, que é da ciência e da indústria farmacêutica, né, a respeito dos testes em animais, e cosmética também, né? Ele chega ao final da primeira parte e ele fala: não existe solução para agora. Não existe solução. Isso lá na década de 70 ele estava falando. Não existe. Nós ainda não conseguimos substituir alguns testes em animais. Então ele reconhece isso daí. Mas é muito a questão de ter para a gente, né, que esse tipo de coisa acontece
e que, se a gente puder fazer boas escolhas, né, pesquisar mais, tem listas na internet, tem do PETA, né, que é o órgão americano, é Pessoas pelo Tratamento Ético com os Animais, assim como o Greenpeace, o PETA está em todas. Existem listas, tem o PETA brasileiro, essas listas de empresas que não testam em animais, e empresas da indústria cosmética e de produtos de limpeza. Então, isso já é um caminho de boas escolhas, talvez. Você pode substituir. E é interessante também lembrar que essa geração nova, eu não sei qual a idade de vocês me parecem ser dessa geração do ano 2000 para cá, essa geração mais nova, dos seus 20 e poucos anos, ela já está muito mais consciente, mas está anos-luz de consciência. O veganismo vem aumentando aqui no Brasil por conta dessa nova geração, que já entende toda essa questão de ética com os animais. É interessante ver que certas empresas, como a Avon, por exemplo, que foi recém-adquirida pela Natura, e a Natura já tinha uma filosofia de produtos naturais e não testes. A Avon anunciou, acho que foi recentemente, foi no final do ano passado, foi esse ano. Ela não faria mais testes para nenhum tipo de produto dos grande cartela de produtos que eles têm. Então, uma gigante dos cosméticos, a Avon, não utiliza mais testes em animais. E ela não aceita também fornecedores que utilizam, e tem todo um regramento dentro da empresa, porque o novo mercado, o novo consumidor dessas gerações mais novas já está exigindo isso. Então, como eu disse, né, é um caminho longo a ser percorrido, mas ele está acontecendo. É importante a gente pontuar isso. Pode estar sendo lento, não vai ser na minha geração, não vai ser na geração de vocês, nem dos seus netos, mas em algum momento lá na frente vai acontecer. A gente vai estar no estágio muito mais evoluído em relação ao tratamento tanto dos animais, como das pessoas e do meio ambiente como um todo, como eu falei. Sim, com certeza. E tem uma diferença grande, né, entre esses cosméticos, testes com relação a cosméticos e no científico, né, porque, por exemplo, como você falou da Avon, é uma empresa que rende milhões de reais por ano, e você tem condições de ir atrás de outra alternativa que não seja testes em animais. A gente tem a facilidade da cosmética justamente porque tem como a gente testar, por exemplo, alergias que não sejam animais. Então, a gente consegue cortar, a gente consegue ver essas empresas buscando, né? Sim. E elas têm dinheiro, elas têm o financiamento para isso, de buscar outras alternativas. Na ciência, com relação a medicamentos, esse tipo de coisa, é mais complicado. Primeiro porque a ciência está totalmente errada no Brasil, né? Isso é para outro lugar, mas outro espaço, outro tempo. Mas a ciência em si, ela já é totalmente quebrada, né? Não tem investimento do governo na ciência do Brasil. Quando você falou de fazer artificiais no laboratório, é uma coisa que demanda, primeiro, quebra da ética humana, porque envolve células, tronco, e aí a gente tem outro tipo de ética que envolve, né, essa produção de células tronco, enfim. Dinheiro, né, o dinheiro que não tem para investir nesses novos meios. Então, querendo ou não, uma ruim ou não, o teste em animais na ciência é mais barato, digamos assim, né, o custeio do governo é mais barato e você consegue ter várias cobaias por um preço muito mínimo em relação a você ter que pegar, rever toda a ética humana de células-tronco para poder fazer o rim artificial, por exemplo. Não artificial, né, mas um rim natural, outro meio que não seja o meio na produção, e você usar, né. Então, eu acho que também vagueia ao redor de o quanto a ciência está quebrada no Brasil, né. Então, Sim. Mesmo querendo alternativas, querendo buscar outras alternativas, a gente não consegue encontrar, porque está totalmente defasado, né, esse espaço. Você está falando algo muito importante, porque o investimento na ciência é que vai nos fazer chegar a algum lugar. Inclusive, estamos aí todos, nunca antes, talvez, na nossa geração agora atual, tão reféns e tão dependentes, reféns eu não digo, tão dependentes da ciência, para resolver essa questão da pandemia.
não é? Sim. Então, o investimento na ciência é a única coisa que pode nos fazer evoluir quanto sociedade para encontrar outros meios. E até meios, como os animais são mais baratos para serem utilizados nos laboratórios, se há investimento em massa, provavelmente a gente consegue chegar nos órgãos artificiais mais em conta e também encontrar uma ética para poder trabalhar com eles. Então, tudo isso depende do que a gente prioriza para já. A gente até entra em alguns tópicos que são interessantes, de como eu estava até conversando antes com a Adri sobre isso, que quando a gente tem ela até falou, quando a gente tem um biólogo, a gente pensa que o biólogo vai saber tudo. Mas então eu vou aproveitar que a Adri está aqui e vou explorar um pouco, que ela deve ter esse conhecimento. A gente teve, por exemplo, muito dos vírus, muito dessas questões que saltam de animais para seres humanos, porque não tem só essa questão de a gente pegar o animal, trazer ele para nossa vida e deixar ele aqui. Também tem a gente invadir o espaço dele, seja para poluir, seja para às vezes pegar um animal para depois transformar em alimento, e tudo isso a gente pode ou pegar um vírus do animal, ou destruir o meio ambiente que uma outra espécie de animal vive, um animal que depois poderia virar, sei lá, a cura de alguma doença que a gente ainda não sabe. Então a gente está causando um dano para o meio ambiente que, além de estar afetando os animais silvestres, também está afetando a gente, né? Tem toda essa correlação, não tem, Dri? Então, isso é uma discussão que a gente vai ficar aqui eternamente falando sobre isso, porque não envolve só a questão ambiental, envolve a questão social também, né? Então, para a gente é muito louco ver pessoas comendo morcegos, para ele é totalmente normal. Vai para além do que estão errados e a gente está certo para, nossa, como as culturas elas e como isso é abordado de forma diferente em vários lugares. Por exemplo, a questão do vírus cai também dentro da defasagem, porque esse vírus ele já é conhecido desde, se eu não me engano, 2007, por aí assim. É um vírus já conhecido que, na época, só estava nos morcegos e em alguns mamíferos, e que, assim, as pessoas não deram, tipo, não estão nem aí, não está afetando o humano por enquanto, e deixar ele aí, né? Mal sabendo ou já sabendo que vírus tem uma grande taxa de mutação bem rápida, né? Então, a gente sabia que uma hora ou outra isso ia acontecer, uma hora ou outra isso ia explodir. Não sabíamos que ia ser dessa forma, de uma forma tão pandêmica, mas a gente já sabia que esse vírus, uma hora ou outra, ele ia aparecer nos humanos. E aí o Vitor fala sobre a questão ambiental, e isso é muito importante da gente discutir, primeiro, porque né, gente, está em todos os lugares, ele está sendo totalmente destruído, né? Os seres estão indo para lugares que é de mata, né? Que é da zona silvestre, e isso muda totalmente um aspecto ecológico, né? Do mundo, assim. Quando você, por exemplo, vai morar no meio de um lugar, ou você derruba toda uma mata para criar um pasto, e aí já é outra discussão, né? E desmatar. Você, por exemplo, tira a casa, tira o ambiente de alimentação de vários animais silvestres. Então, como você não quer, por exemplo, que um jacaré entre na sua casa se você está morando no espaço que antes ele ia para se alimentar, né? Então, o erro não é deles, a culpa não é deles, a culpa é nossa que estamos invadindo o espaço e destruindo o habitat natural desses animais, né? E não só jacarés, não só cobras, não só morcegos, mas aves. A gente tem várias espécies porque elas são muito específicas, elas têm reprodução muito específica, num ambiente específico, e a gente destrói com isso, né? Então, como a gente não quer colher os frutos que a gente mesmo está plantando, né? Que é de destruir o ambiente, e aí com a destruição do meio ambiente, obviamente, vem a extinção de espécies, né, no meio natural, e aí você tem que buscar outras alternativas de manter essa espécie segura, e aí vem os zoológicos, que é outra discussão também, de se é bom assim, ou de, enfim, vários artifícios, né, diferentes para tentar amenizar todos esses danos, né, então é uma situação muito complicada. A nossa relação com o meio ambiente é extremamente egoísta, né? Sim, com certeza. Nós somos exploradores, né? A raça humana é predatória e exploradora. E eu acho que é o que eu disse, eu acho que é um longo caminho até a gente chegar num futuro lá distante. Eu agradeço muitíssimo o convite, adorei conversar com vocês, com a Raíssa, para trazer toda
a bagagem dela, né, como bióloga. Eu acho que as nossas ideias acabam se encontrando, e isso é importante, porque a gente tem aquela questão do pertencimento, né, de não, só eu estou pensando isso. Não, tem outra pessoa que pensa igual também, então isso nos dá um alento de que as coisas em algum momento vão evoluir e vão melhorar. Isso em diversos temas, não só na questão de proteção animal. Eu agradeço muitíssimo, foi um prazer conhecê-la, Raíssa. Novamente, Vitor, muito obrigada e um grande abraço a todos. Estou disponível aqui para novas conversas. Eu também quero agradecer o convite. Muito obrigada, Luciana. Foi uma troca muito legal. Acho que cada uma quis aprender um pouquinho hoje sobre o lado da outra e a luta da outra. E para além da conscientização, eu acho que falta a sensibilização, né? Porque a gente parte do pressuposto de que, com todos os meios midiáticos, muito sabe o que tem que ser feito, mas é aquela sensibilidade, eu sei que eu tenho que fazer e eu me importo com aquela luta, né? Então, para além de conscientizar, que a gente venha sensibilizar e ser sensibilizado por essas causas. Então, agradecer o convite, foi muito bom. Pessoal, aproveitar agora, agradecer muito pela presença das duas, mas infelizmente a gente estamos com nossa limitação de tempo. Eu só queria então deixar uma mensagem aqui no final, né, depois de agradecer, óbvio, as duas pela participação, que o que a gente conclui daqui? O nosso grupo, que a gente formou agora, eu e alguns amigos, para a gente estar comentando sobre questões de políticas públicas, estar comentando sobre questões sociais e conscientização, porque a gente entendeu que, por mais que a gente queira acreditar que nesse mundo mágico a gente se elegeria um presidente, um senador, e uma canetada mudaria o mundo, isso não vai resolver nada. A gente precisa de conscientização, a gente precisa que as pessoas, enfim, que o senso comum entenda as pautas e as questões e o que precisa ser feito para melhorar o nosso país. E uma das coisas que a gente quer que as pessoas tenham consciência e compreendam é que o animal, pouco importa se ele é silvestre, se ele é doméstico, pouco importa que animal é esse, ele é um ser vivo e a gente tem que sim debater esses assuntos, porque se a gente não debate um assunto, ele fica uma parte retrógrada da nossa mente, ele fica como, enfim, ele se perde. A gente tem que manter sempre o debate vivo sobre os assuntos para poder estar sempre evoluindo. Então, muito obrigado pela presença das duas. E é com isso que a gente encerra esse programa, esse nosso primeiro, vamos assim, modelo podcast. E espero que a gente tenha vários assim futuramente. Muito obrigado pela participação.